Olá, gente. Bom dia. Hoje é dia de compartilhar com você, mulher. Vamos esperar aí as pessoas entrarem. Bom dia, Mirani, tudo bem? Bem-vinda. Vamos esperar aí as mulheres entrarem. Bom dia, Cineide. Bom dia, gente. Vamos entrando. Bom dia, Orivândia. Bom dia, gente. Hoje é dia de compartilhar o devocional com vocês. Enquanto o pessoal vai entrando aí, compartilhar aqui. Bom dia, Kelinha. Bom dia, Vilma. Vamos entrando. Bom dia. Lembrando que hoje é um dia especial da gente estar junto aqui. Já compartilha aí o link com a amiga, com duas, para mais mulheres serem abençoadas, mais mulheres participarem. Lembrando que nós estamos nas sextas-feiras, às 7 horas da manhã, compartilhando o devocional, algo do devocional, mas sempre Deus vai me dando coisas novas para compartilhar com vocês. E quem não adquiriu ainda o devocional Forte, Corajosa, lindo, né, gente? É o queridinho das meninas, é o queridinho delas. Tem sido uma bênção, foi uma bênção escrever, uma bênção compartilhar com vocês. E se você ainda não adquiriu o devocional, você pode adquirir no link da bio. Bom dia, Netinho! No link da minha bio, aí você consegue adquirir o devocional, o livro A Arte de Se Reinventar. E, para quem ainda não leu, também uma bênção. Teve o prefácio da pastora Thalita Pereira. E também tem um e-book sobre águas profundas e muito mais material que vai vir aí pela frente. O pessoal tá entrando. Vamos hoje compartilhar. Bom dia, Mirna. Bom dia, Nilza, Cássia, o pessoal que tá entrando. Vamos ficando, não vamos perder a bênção do compartilhar de hoje, que é sobre o muro que me separa das pessoas. A gente tá vendo, nesses últimos duas sexta-feiras, nós vimos sobre o muro que me separa de mim mesma, e continuamos com ó paredes do meu coração. E hoje nós vamos ver o muro que me separa das pessoas. A gente tem muitas coisas que nos separam das pessoas, muitas coisas que nós vamos construindo, muros que não deveriam existir. Para quem não sabe o conceito dos muros, eu falo nessa parte do devocional que a gente pode construir muro de proteção, e eles devem ser construídos. E a gente também acaba construindo muros de separação. Se esse muro for de separação do erro, do pecado, ele vai acabar sendo um muro de proteção. Mas quando esse muro começa a nos separar das coisas que não deveriam nos separar, são muros que nós construímos que devem ser destruídos, devem ser derrubados. E, obviamente, que os muros de proteção, muitas vezes na nossa vida, no nosso casamento, eles estão ruídos, estão em fase de serem derrubados naturalmente pela nossa forma de lidar com as pessoas, de lidar com a vida. Georgia, bom dia. Lili, bom dia. Ju, bom dia. E a gente acaba deixando de construir os muros certos por conta das nossas escolhas. E a gente precisa realmente construir os muros que vão nos proteger daquilo que não vem de Deus para a nossa vida, para guardar o nosso coração. Como nós precisamos tirar esses muros que nos separam do propósito de Deus. E aí hoje nós vamos falar do muro que nos separa das pessoas. Eu falo aqui no devocional sobre o preconceito, mas existem muitos muros. Eu decidi abordar outros muros que nos separam das pessoas. Bom dia, Lê. Outros muros que nos separam das pessoas. Eu vou falar de 3 muros hoje que nos separam das pessoas. Como eu falei no livro, eu falo da história de Raabe, quando ela era uma prostituta e quando os espias foram lá para Jerusalém, para Canaã, para tomar a terra, para
averiguar a terra prometida por Deus, enviado por Moisés, eles acabaram vendo várias coisas. E quando Josué acabaram vendo várias coisas contrárias ao propósito de Deus, acabaram construindo muros que separariam eles da conquista da terra prometida. Eles disseram que a cidade era como eles eram pequenos diante dos olhos dos gigantes. Eles falaram que eles eram numerosos e eles acabaram sendo separados do propósito de Deus para a vida deles. E aí, quando Josué já assume o comando do povo de Israel ali no deserto e vai conquistar a terra de Canaã, de Jericó, perdão, quando eles estão conquistando as cidades, ele acaba que entra em cena uma mulher, né? Também vão espias lá, vão 2 espias lá para Jericó para ver. Era costume, quando eles iam invadir uma cidade, eles mandavam espias para ver como funcionava a rotina da cidade. E aí acaba que Raabe é quem livra a vida dos 2 espias. E por conta da atitude de Raabe, que era uma prostituta, ela acaba contribuindo para o cumprimento do propósito de Deus para a vida do povo de Israel. E a partir da história de Raabe, veio toda a descendência de Davi e, consequentemente, a descendência de Jesus, porque Deus usa pessoas improváveis para fazer parte da nossa história, para construir algo para o reino dele. E assim foi com Raabe. E quantas de nós olharia para uma prostituta e não veria nela possibilidade de o propósito de Deus se cumprir através da salvação da vida delas? Então, assim, eu falo muito do preconceito na história do muro que me separa das pessoas. Mas hoje eu quero abordar, como eu falei, 3 coisas que nos separam das pessoas, que faz com que nós acabemos construindo um muro ao redor das pessoas. E a primeira coisa que eu queria falar era sobre o orgulho. O orgulho é um muro muito comum que nós construímos. Sim ou não? Bora escrever aí. Micaela, bom dia. Sim ou não? O orgulho acaba nos separando das pessoas. E o orgulho é algo tão sério que a própria Bíblia fala que o orgulho, ele precede, quem é que conhece o texto? Precede a queda. O orgulho precede a queda. E o texto continua dizendo que a humildade precede a honra. Ou seja, o orgulho é algo tão danoso. O orgulho é você se sentir superior ao outro. Se nós olharmos o que Deus fala em Romanos 12, ele fala que nós devemos julgar o outro superior a nós mesmos. Já começa que está errado. Porque o orgulho, ele traz um julgamento de nós mesmos superior ao que nós somos. O orgulhoso, ele acaba sendo soberbo porque ele se acha melhor que todos. Eu não estou dizendo aqui para você não ter um pensamento real de quem você é, mas das suas habilidades, das suas capacidades, dos dons que Deus te deu. E isso não é vaidade. A vaidade é quando isso toma o centro da sua vida. Isso não é orgulho. Você dizer assim, poxa, eu sou boa em comunicar. Eu sou boa em escrever. Eu digo muito que Deus me deu o dom de escrever, que Ele realmente tem me cobrado, compartilhar com as pessoas aquilo que Ele coloca no meu coração. E eu sei que eu tenho dons dados por Deus, que eles têm sido multiplicados ao longo do tempo. Eu não quero chegar diante de Deus, nem quero que você chegue diante de Deus sem multiplicar os seus dons, porque isso vem de Deus. Deus dá talentos e o projeto de Deus para a sua vida é que esses talentos sejam executados, e quando você começa a executar os seus talentos, você começa a multiplicar. Se você enterra o seu talento, você vai voltar e se apresentar diante de Jesus sem nada, só com aquilo que Ele te deu. E eu não estou falando disso. Eu não estou falando de autocomiseração, de você começar a dizer assim, bom dia, Lari, bom dia, Kaline. E aí, eu não estou dizendo de você começar a simplesmente dizer assim, olha, eu não sou ninguém, coitadinha de mim, eu não sou nada. Não, isso é autocomiseração, e Deus também não quer isso. Deus quer que nós tenhamos um julgamento de nós mesmos, de nós mesmas, um julgamento real. Olha, eu tenho esse dom dado por Deus, eu tenho esse talento dado por Deus, mas ele foi dado pelo Senhor. A vaidade é quando eu começo a trazer essa autoria do meu dom para mim mesma. O orgulho é quando eu começo
Trazer como se eu fosse a dona do dom que Deus me deu, da capacidade que Deus me deu. Quando eu coloco as coisas nos lugares certos, tá, eu tenho isso aqui, mas João 15,15 diz que nada vem de nós mesmos, né? Que a gente dá muito fruto se a gente estiver nele, e todas as coisas elas vêm de Deus para nossa vida. Quando nós temos esse julgamento real de quem nós somos em Deus, nós não somos orgulhosos. Nós temos uma autoestima boa, uma autoestima como Deus quer que nós tenhamos. O grande problema do orgulho é você trazer para sua autoria os seus dons. Quando Deus quer que você coloque o dom, ele já diz, é um presente, ele foi dado por Deus para mim. E quando eu tenho esse julgamento próprio de mim mesma, eu não vou trazer para mim essa autoria. Então não é orgulho, né? Não é orgulho, está mais do que normal, está mais do que saudável você saber quem você é, quais foram as capacidades que Deus te deu para que você possa utilizá-las, para que você possa multiplicá-las. Mas quando você traz essa autoria do que Deus te dá para você mesma, você começa a ser orgulhosa, você começa a ser soberba, você começa a deixar esse dom te dominar, essa capacidade, essa habilidade ser o centro da sua vida. E aí você cai num grande erro, que é o orgulho. E o orgulho é realmente um muro que nos separa das pessoas, porque além de eu trazer a autoria, eu começo a me julgar um ser superior. Eu não tenho o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. E aí, qual é a habilidade, o que eu preciso desenvolver como um antídoto de forma prática? O que eu preciso desenvolver no meu coração para que eu não venha cair no orgulho? Dependência de Deus, humildade na presença de Deus. Porque porque, gente, vaidade é um negócio muito... Você faz uma coisa legal, você escreve um devocional, tá aqui, todo mundo tá dizendo que o devocional é top, né? É ou não é top? Vamos lá. Lucas, Deca, Ellen, Mayra, bom dia vocês que estão entrando. Aí vamos lá. Eu escrevo um devocional que muita gente tá dizendo, poxa, como Deus tem falado comigo. Se eu não colocar o meu coração em Deus, eu vou me encher de vaidade. E a vaidade, ela começa a trazer vai começando a atenuar a verdade de Deus sobre nós e trazendo uma mentira de que nós somos assim por nós mesmos, que eu escrevi isso por mim mesmo, mas eu escrevi isso aqui por Deus, foi a bondade de Deus. É maravilhoso porque vem de Deus, e tudo que vem de Deus é muito bom, tudo que vem do Senhor é muito bom. Então, é um passo, é uma linha muito tênue entre você ter muitos dons e você colocar esses dons para fora, você reconhecer os seus dons, os presentes que Deus tem para sua vida, e você cair na vaidade e você cair no orgulho. Então, nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor em humildade, reconhecendo quem Deus é. Eu tô já escrevendo o próximo devocional, que é Sábio e Prudente. Eu tô escrevendo uma parte que fala, vou fazer um spoiler aqui, fala de Salomão, o homem mais sábio do mundo. E uma coisa que me chamou muita atenção no texto lá é que Salomão, quando ele assume o reinado do seu pai Davi, ele tem um sonho, e nesse sonho que ele tem diante do Senhor, ele começa a dizer para Deus chega para ele e pergunta assim, o que é que você quer? O que é que você quer? Na verdade é um sonho como uma visão, como uma revelação, porque ele se comunica com Deus nesse sonho, e ele comunica o coração dele para Deus. E aí ele diz assim, antes dele pedir a sabedoria, ele diz assim, antes dele pedir toda a sabedoria para ser usado por Deus no reinado dele, ele diz assim, primeiro ele honra o pai, ele reconhece o reinado do pai, e ele traz honra a quem tem honra. Depois ele reconhece quem Deus é, depois ele reconhece que ele está naquele lugar ali, é um chamado de Deus para ele executar o propósito de Deus para o povo de Israel, e ele reconhece a pequenez dele, ele tem uma humildade tão grande.
E nós precisamos dessa humildade para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Com todos os dons que nós temos, reconhecendo aquilo que Deus tem nos dado, a sabedoria, o conhecimento, a habilidade para fazer certas coisas, mas, na verdade, essa habilidade vem do Senhor como um dom na nossa vida. Bom dia, Girlene! Bom dia, Edivane! E aí, bom dia quem continua entrando aí. E aí é sobre isso, o antídoto do orgulho é a humildade, é a dependência de Deus. É você chegar todo dia diante de Deus. E por que que o orgulho nos separa das pessoas? Porque a gente se julga tão superior, porque a gente se julga tão capaz, que a gente começa a menosprezar as pessoas. Numa discussão, a gente começa a se sentir superior e diz, não, eu não vou atrás da pessoa, não, porque eu sou isso, eu não fui eu que fiz. E aí começam a vir coisas aderentes a esse processo de orgulho. Se eu não consigo reconhecer Deus maior que eu mesma, a ponto de Ele ser o gerador da minha habilidade, como é que eu vou reconhecer o meu próximo, a minha próxima? Como é que eu vou ser humilde diante dela? Então, assim, se eu não me humilhar diante de Deus, eu jamais vou conseguir me humilhar diante de alguém durante os processos, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa vida. Então, assim, o antídoto, o orgulho realmente é um muro que me separa das pessoas. É um muro porque eu me julgo superior a ela. E Romanos 12, como eu falei, diz que nós devemos julgar o outro superior a nós mesmos. Mesmo que eu tenha muitas habilidades, mesmo eu tenho sempre que ver no outro algo bom, algo melhor que eu, algo maior que eu. E aí, bom dia Vera, bom dia Simone. E aí eu simplesmente julgar realmente essa pessoa superior a mim mesma, as pessoas superiores a mim mesma. Então, e simplesmente ter a humildade de saber que Deus é quem nos dá os dons, que é o Senhor que nos dá todas as coisas, que é o Senhor, e que o outro tem sempre algo a nos ensinar, porque na verdade nós não somos soberanas. Por mais conhecimento que eu tenha como médica, por mais conhecimento que você tenha na sua profissão, por mais conhecimento que eu tenha da palavra de Deus, vai ter sempre algo que eu vou aprender com outra pessoa, porque nós não detemos toda a sabedoria, todo o conhecimento do mundo. Então, assim, o antídoto do orgulho, que é um muro que me separa das pessoas, vem através da humildade, vem através da dependência de Deus, de ter humildade diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é, que Ele nos deu. E assim eu vou poder ter humildade com relação a outra pessoa. Faz sentido pra vocês, gente, que ouviram? Vamos passar pro segundo muro agora, mas eu queria saber de vocês. Faz sentido? Coloca um coraçãozinho aí, ou coloca faz sim, eu entendi, faz sentido pra mim, isso tem sido importante. Coloca aí, você que tá assistindo a live, para que também, amém. A Deca colocou um monte de coraçãozinho, faz sentido, gente. E aí nós vamos passar para o segundo muro. A Kaline colocou. A gente vai passar para o segundo muro que nos separa das pessoas. E o segundo muro que nos separa das pessoas é o julgamento. E aí vem uma consequência, porque, ó, o julgamento, eu me julgo superior. Olha como tudo é consequência, né? Acaba sendo consequência. E eu começo a julgar o outro. E primeira coisa que eu preciso entender, de acordo com a palavra de Deus, é que nós não podemos julgar ninguém. Só existe um juiz, que é Deus. E ele ainda diz assim, da mesma forma com que eu julgar alguém, eu serei julgada pelo Senhor. Isso é muito sério, porque a gente julga sem querer. A gente acaba tendo eu falo isso no devocional com relação ao preconceito, eu julgo a pessoa e eu tenho uma ideia pré-concebida dela. E às vezes a gente julga e condena as pessoas sem nem conhecer a história dela, sem nem saber a motivação dela, sem nem saber por que ela tá vivendo aquilo, sem nem saber por que ela teve aquela reação, ou porque ela teve aquela atitude, ou porque ela é falante, ou porque ela se veste bem. E a gente, mulher, principalmente, cai muito no erro de olhar para uma pessoa, já não vou de cara com ela. É ou não é?
Claro que às vezes a gente tem uma coisa chamada discernimento dada por Deus. A gente sente algo no ar, a gente sente... tem esses sentimentos assim, uns starts, e isso é verdade, mas a gente tem que ter muito cuidado para não confundir isso e acabar julgando as pessoas. É diferente quando você tem um discernimento dado pelo Senhor sem o julgamento. O discernimento é diferente do julgamento. E a Bíblia diz que nós não devemos julgar, porque à medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Quantas vezes nós caímos nesse erro de ter um conceito pré-formado de alguém que eu vi uma vez, que eu não conheço essa história, que eu não... O pessoal fala que a primeira impressão, né? Esse pessoal que fala de mídia, que fala de estilo, que fala de aparência. Assim, a gente diz muita coisa com a nossa forma de vestir, de falar, e é verdade. Mas, às vezes, a gente pega a pessoa num dia ruim e a gente não pode julgar a pessoa pela primeira impressão que a gente tem dela. A gente tem que estar aberta a ter uma ideia boa sobre as pessoas, um pensamento bom sobre as pessoas. Isso se chama empatia. Quando eu julgo alguém ou julgo a atitude de alguém, eu vou estar separando aquela pessoa da minha história, da minha convivência, da minha possibilidade de relacionamentos. Por quê? Porque eu começo a pensar o que ela é sem conhecê-la. Isso é julgamento. E nós não devemos fazer isso. E como eu tô falando, né, de um muro que nos separa e de um antídoto para isso, o antídoto para esse julgamento, para esse preconceito, essa ideia preconcebida de alguém, é a empatia. É eu me colocar no lugar da pessoa sempre. É eu me colocar no lugar da pessoa sempre. Antes de de ter essa ideia preconcebida, me colocar no lugar da pessoa. Gente, sabe o que é que esse julgamento ele traz também, além de me separar das pessoas? Ele traz muitas vezes um sentimentozinho, ou ele advém de um sentimentozinho chamado inveja. Porque a gente olha para uma pessoa, por exemplo, se eu encontro alguém mais bonita do que eu, e eu me sinto inferior em relação àquela pessoa, aí eu digo, é bonita, mas também tem dinheiro, ou então, ela é arrogante, ou então ela não sei o que, mas ela nem fala direito com as pessoas. Então a gente começa a gerar sentimentos e a gerar comportamentos, e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba caindo na inveja. A gente acaba, se eu me julgar superior, né, eu vou praticar também o orgulho, a soberba, e se eu me julgar inferior, eu vou começar a ter inveja. E tudo isso são sentimentos que constroem muro de separação nos relacionamentos, muro de separação entre as pessoas. Eu tenho que ter a empatia. Eu dizer assim, mas por quê? Exatamente, diminuir e desqualificar o outro. Começa a diminuir e desqualificar o outro. Eu tenho que me colocar no lugar dela e ter empatia com ela. Eu tenho que começar a me colocar nesse lugar, e para eu não julgar, ela agiu assim, mas por que será que ela agiu assim? Será que eu no lugar dela também não faria a mesma coisa? A pessoa, fulana é milionária, ela não tem amizades, mas por que será? Será que é porque ela é besta, ou será porque ela tá se protegendo, porque tantas pessoas já feriram ela, já foram atrás dela por conta de interesse? Ela tá assim, ela só resmunga, e realmente é muito chato aquela pessoa que só murmura do seu lado, que só reclama. Mas por que será que essa pessoa é assim? Vamos nos colocar no lugar das pessoas. Ela é assim porque ela foi ferida, porque ela não teve um pai presente, ou porque ela foi abusada sexualmente. A gente precisa conhecer a história das pessoas, e a gente julga as pessoas, que a gente nem deve julgar, mas a gente julga sem nem se dá a possibilidade de conhecer a história. Um juiz, para ele julgar alguém, ele precisa, quem for aqui da área do direito, que eu não sei. Alzira, tudo bem? Rose, tudo bem? Alzira Falcão, uma amiga minha, médica também. A gente precisa, o juiz, antes dele dar um julgamento, dele julgar alguém, depois dele dar como é que fala? Um parecer, ou dar um decreto,
que era esse termo que eu queria falar, ele precisa conhecer as histórias, ele precisa conhecer. Deus pode nos julgar porque ele conhece aquilo que nós nem falamos ainda, aquilo que está no nosso pensamento, que a nossa motivação, como eu falei na live passada, sem a gente sem nem a gente conhecer, sem nem a gente colocar para fora. E nós caímos no erro de julgar, porque não é nosso papel julgar, como eu comecei falando, e a gente julga sem nem conhecer, né? Então, assim, o juiz, ele averigua os fatos, ele pede provas, ele vai lá, ele conhece para ter uma percepção, e ainda assim cai no erro de julgar da forma errada, da forma equivocada. Porque somos humanos, falíveis, e nós não sabemos todas as coisas. E isso serve de lição para nós, mulheres, que muitas vezes somos juízes, juíza, né? Juíza das pessoas sem nem termos conhecimento da vida daquela pessoa. Então, toda vida que você se discipline, que você quiser julgar alguém, que você possa ser empática com essa pessoa, que você possa se colocar no lugar dela, né? Se você começar a ter alguma atitude de orgulho, se lembre que você precisa ir para a presença de Deus e se humilhar diante de Deus, porque quando a gente se humilha diante de alguém, de Deus, a gente consegue se humilhar diante das pessoas, a gente tira esse orgulho do coração. A mesma coisa quando eu tenho esse sentimento de julgamento, a gente precisa ter empatia. Gente, vocês estão tão caladas hoje. Concordam, sem corda, como é que é aí? Digam amém, digo é verdade, porque isso me ajuda com relação a vocês, me ajuda com relação ao Instagram, me ajuda com relação ao que a entrega, que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Então, interajam. Vamos lá, isso, muito bom. Botem os coraçãozinhos, falem, concordo plenamente, amém, Ellen, amém, Alessandra. Então é isso. E a terceira coisa, a terceira atitude nossa, que coloca muro de construção entre as pessoas. Só uma coisa. Eu queria falar que quando a gente cai no julgamento, a gente acaba sendo sem misericórdia. Quando a gente julga as pessoas, a gente não tem misericórdia. Esqueci de falar, isso é importante. A gente não tem misericórdia. Gente, vocês sabem o que é misericórdia? Misericórdia é diferente da graça. Ó, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, é graça. Por exemplo, nós não merecemos a salvação. Deus vai nos dar. É um presente. Nós não merecemos os dons. E Deus nos dá. Então, graça é isso. A gente fala muito de graça e tal. Mas misericórdia é a gente não ter aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? A condenação. Claro que a misericórdia e a graça andam muito juntas. Mas, assim, misericórdia é eu merecer algo e não ter. E graça é eu não merecer e ter. Então, o que é graça? É Deus nos dar as coisas boas que nós temos, que nós não merecemos. E o que é misericórdia? É eu não merecer, mas ainda assim eu ter. Então, quando a gente julga as pessoas, a gente não tem misericórdia com elas. A gente acaba julgando e condenando. E o que é preciso a gente fazer? Mesmo que a misericórdia, mesmo que elas não mereçam. Mesmo que elas mereçam a condenação, mesmo que ela mereça a condenação, eu não vou dar essa condenação para ela, eu vou ter a empatia. Mesmo que ela mereça ser condenada, ela não vai ser condenada por mim, não vai ser julgada por mim. Ela vai ter a minha misericórdia. Então, só repetindo, que eu não me lembro agora como é que eu disse atrás, graça é um favor imerecido. Eu não mereço e tenho. Por exemplo, eu não mereço a salvação e Deus vai me dar a salvação. E misericórdia é eu mereço e eu não tenho. Eu mereço a condenação, mas Deus não me dá. Então, eu mereço a condenação de Deus, eu mereço o inferno, mas Deus não me dá pela sua misericórdia. Então, assim, quando nós julgamos as pessoas, nós não temos misericórdia, porque às vezes a pessoa até merece ou não merece. De novo, ela até não merece a nossa empatia, a nossa amizade, mas a gente
pela misericórdia a gente acaba dando. Então a gente, quando julga, a gente acaba não tendo misericórdia. Então a gente precisa ter misericórdia das pessoas através desse senso de empatia, nos colocando no lugar delas. E aí, o que é que nós vamos passar para o terceiro passo que nos separa das pessoas? É o julgamento. Julgamento. Julgamento foi o segundo. É a falta de perdão, a mágoa. Então eu falei sobre o orgulho, falei sobre o julgamento e agora falando sobre gente, que Jesus, que misericórdia. A falta de perdão é uma atitude, a mágoa é uma atitude que nos separa. Hoje eu tô, tudo na cabeça, então aí às vezes dá um tilt. A falta de perdão é algo que nos separa das pessoas. Quantos casamentos chegam ao fim pela falta de perdão? Quantos relacionamentos de amizade chegam ao fim pela falta de perdão, pela mágoa que vai ficando. Ao ponto de gerar ódio, ao ponto de se entranhar e trazer amargura para o nosso coração. Quando eu deixo a mágoa dominar o meu coração, aquele sentimento pela falta de perdão vai se aprofundando com raiz, vai se tornando em amargura e pode chegar até o ódio. Gislene, Deus conhece nosso coração e sua misericórdia nos ajuda para reconhecer mais fraquezas. Exatamente. Ótimo esclarecimento. Gente, bom dia ainda para quem estiver entrando. Silvia, Marta, Martinha e essa última aqui eu não sei o nome. Mas então o que é que acontece? Porque o Insta dela não me deixa saber. Então, assim, quando a gente tem a falta de perdão, tem uma mágoa e a gente não perdoa, ela cria raízes e gera amargura. E a amargura anda assim com o ódio. E aí quantos relacionamentos são destruídos por conta disso? E com certeza, sim ou não, que a falta de perdão, a mágoa, ela vai sim me separar das pessoas? Vocês concordam com isso? Me digam aí se vocês concordam com isso. Porque quando a gente começa a vivenciar a mágoa, a gente começa a cultuar dentro da gente, o Espírito Santo está nos ministrando. Amém, amém, glória a Deus. Quando a gente começa a vivenciar a mágoa no nosso coração e ela vai se aprofundando como uma amargura, a gente começa a nos separar das pessoas. Obviamente, com as suas exceções, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa guardar o nosso coração, mas não é na mágoa que a gente guarda o nosso coração, é onde eu quero chegar. Sim, a gente precisa muitas vezes guardar o nosso coração, muitas vezes a gente não vai poder conviver com certas pessoas, mas não vai ser a mágoa que vai guardar o nosso coração. Pelo contrário, a mágoa vai apodrecer o nosso coração. Tem um salmo que fala: quando você não perdoa, você apodrece os ossos, você adoece. Então, além de fazer mal aos relacionamentos no sentido de nos separar das pessoas, vai fazer com que nós adoeçamos, e que isso é muito ruim. Então, assim, se é uma situação que eu não posso mais conviver com aquela pessoa, porque existem motivos e motivos, existem coisas profundas, às vezes, que realmente eu preciso guardar o meu coração, mas eu vou guardar o meu coração em perdão. Eu preciso perdoá-la, eu preciso mudar a chave dentro do meu coração, não cultuar a mágoa e viver guardando o meu coração daquela pessoa. Mas não vai ser com a mágoa do meu coração. Pelo contrário, quando eu guardo a mágoa, quando eu tenho mágoa, eu vou estar exatamente expondo o meu coração continuamente àquela pessoa ou àquilo que ela fez conosco, comigo e com você. Porque ela me separa da pessoa e me mantém conectada com uma coisa que é ruim. Ela me separa fisicamente, muitas vezes, me separa do relacionamento, mas ela vai me manter conectada negativamente, porque toda vida que eu me lembrar daquilo vai doer, vai me fazer sofrer, vai me fazer chorar, vai estar me conectando negativamente
não vai estar guardando seu coração, vai estar sempre expondo o seu coração àquela pessoa. Então é importantíssimo. Quando não for possível realmente conviver e ter um relacionamento, eu preciso praticar o perdão. Eu não posso não ter um relacionamento íntimo, mas eu posso ter um relacionamento íntegro. E não ter um relacionamento íntimo não é um erro. Não é, o erro está em eu romper o relacionamento de tal forma que eu não consiga nem viver de forma íntegra com essa pessoa. Então, quando eu tenho uma mágoa de alguém, eu não posso deixar ela se tornar amargura para me separar completamente daquela pessoa. Mas eu preciso curar o meu coração. Isso é muito importante dentro do casamento, dentro da família, dentro dos relacionamentos de amizade, dentro daquelas pessoas que são importantes para a vida da gente. Com relação àquelas que não existe a possibilidade de convivência íntima, eu preciso também não ter mágoa com relação a ela. Eu preciso perdoar a pessoa para que eu possa liberá-la e ter um relacionamento íntegro com ela. Quando me encontrar, bom dia, boa tarde, me comunicar com ela, falar quando for preciso sem ter o sentimento ruim no coração. A mágoa, ela é completamente destrutiva. E quantas doenças, a própria psicologia explica que existem as doenças que são somatizadas. Hoje a gente sabe, olha, teve eu assisti um estudo uma vez que me impactou muito, um oncologista lá em Fortaleza foi dar uma palestra e ele falou que fizeram um estudo com câncer de mama em laboratório com ratinhas. E aí eles estimularam o hormônio da alegria, todos os neurotransmissores, me falta a palavra aqui agora, que são os mediadores, na verdade, das reações do organismo que liberavam a alegria, que é a dopamina, a serotonina, a adrenalina, todas essas coisas que são liberadas da forma boa e na quantidade boa, porque a adrenalina também pode ser tóxica, né? Se liberada, ela pode fazer outros efeitos, mas assim, todos esses neurotransmissores que trazem, esses mediadores químicos que trazem a alegria, eles foram bloqueados nas ratinhas. E em outras ratinhas eles pegaram e em um grupo eles bloquearam e em outro eles estimularam os neurotransmissores, esses mediadores químicos. E o que é que aconteceu? Eles injetaram células cancerígenas nas ratinhas. Me digam qual foi o grupo de ratinhas que desenvolveu um percentual altíssimo de câncer de mama no estudo. Será que alguém aqui acerta? Foi o grupo que tinha alegria em demasia, ou foi o grupo de ratinha que estava depressiva, deprimida, entristecida? Alguém se atreve a responder? Alguém se atreve? Vamos lá? Obviamente que foi, tô esperando, alguém vai falar ainda aí, tô esperando. O grupo, bom dia, Emerson, o grupo deprimido, olha aí. Sim, o grupo de ratinhas, que tiveram os hormônios, os mediadores químicos da alegria diminuídos. E todos esses sentimentos que ruins, o rancor principalmente, ele deprime esses mediadores. O que é que acontece? Nós vamos estar a todo tempo susceptível a que células ruins venham e comprometam o nosso funcionamento normal, porque o nosso sistema imunológico ele fica comprometido e aí a gente não consegue reagir a essas células cancerígenas que começam a se formar dentro de nós. Então, exatamente, foi o grupo que estava deprimido. Confirmo tudo que você está dizendo. Top, Lamária, gente, bom dia, muita gente está entrando aí. Então, o que acontece? Nós precisamos lutar com esse sentimento da falta de perdão. E uma coisa assim, muitas pessoas chegam para mim assim, mas como, Jaque, que eu vou perdoar, mas ele fez isso comigo, ou ela fez isso comigo, eu fui abusada, eu fui abandonada, me magoaram, eu fui tirado isso, aquilo. Gente, preste atenção, perdão é uma decisão. Perdão é um exercício. Tudo isso que a gente falou aqui, orgulho e humildade, depender de Deus, é uma decisão. Eu vou depender de Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar isso em Deus. Julgamento,
É um posicionamento. Você precisa ser empática. Então, eu tomo a decisão. Eu vou sempre... É um exercício. E perdão também é uma decisão que a gente toma. Eu vou dizer uma frase para vocês que eu gosto muito. Ela não é minha. Eu ouvi isso no século passado. Eu não me lembro quando. Não é de minha autoria, tá? Ela em si, assim, o sentimento dela. Mas, assim, a gente toma a decisão. Eu acredito que eu ouvi isso em algum tempo da minha vida, mas eu repito muito. A gente toma a decisão e os sentimentos nos seguem. Nós não podemos nos mover pelos sentimentos para tomarmos nossas decisões. A gente toma a decisão e os sentimentos vão nos seguir. Eu vou ensinar a vocês uma coisa bem prática que eu fazia no período de grandes mágoas, de grandes sentimentos de decepção na minha vida. E eu fiz isso com Pedro durante um tempo e foi muito, e com algumas pessoas envolvidas no meu processo, que foi muito tremendo. Eu fui ensinada a pegar uma caixinha de fósforo. Isso, assim, é um exercício, não é espiritual, tá? É um exercício. Me ensinaram a colocar uma caixinha de fósforo e colocar 70 palitos dentro. Por que esse número? Porque a Bíblia diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Então, quando eu me magoava muito com alguém, eu tinha uma mágoa profunda de alguém, eu durante 7 dias da minha vida, isso aqui foi profundo, eu tô muito magoada. Eu pegava essa caixinha e aí eu dizia, no dia 70 vezes, eu perdoo o Pedro. Botava o palito do lado de fora da caixinha. Eu botava os palitinhos pra eu contar, eu não me perder. Aí eu botava, eu perdoo o Pedro porque ele me fez isso. Eu perdoo o Pedro. Eu declarava todos os dias. E a Bíblia diz que assim como a gente pensa, a gente é. A Bíblia diz que quando eu falo, eu posso gerar vida ou morte. E eu estava gerando vida no meu coração ali. E eu fazia por 7 dias, 70 vezes no dia, durante 7 dias. Gente, isso foi tão curador. Hoje eu não preciso mais disso, porque eu sou de fácil perdão, mas eu aprendi a exercitar o perdão. E aí os sentimentos vinham, eu tava com raiva dele, eu tava com sentimentos ruins no meu coração, pelo abandono, pela traição, por tantas coisas. Mas aí eu começava a declarar, eu perdoo ele, eu perdoo por isso, eu perdoo por isso. E dentro do processo de 4 anos, quantas coisas aconteceram que me magoavam profundamente, eu dizia, eu perdoo. Por isso que eu não tenho mágoa daquela situação. E eu preciso exercitar sempre que acontecer qualquer coisa comigo. O perdão, ele faz parte de uma mulher saudável. E esse perdão foi que me possibilitou derrubar um muro que ia me separar dele para a vida toda. E hoje eu estou com ele, já vão fazer 29 anos de casado. Então, gente, isso é muito importante. Esses muros que nós falamos hoje, que falam a respeito, que dizem respeito a não construir, dizem respeito à separação das pessoas. Nós precisamos nos ver livres do orgulho, nós precisamos nos ver livres do julgamento e nós precisamos nos ver livres da mágoa e da falta de perdão. Com certeza, vivenciando essas coisas, nós vamos vivenciando a humildade, dependendo de Deus e pedindo humildade, vivenciando a empatia e vivenciando o perdão. Nós vamos ser mulheres fortes e corajosas que constroem muros de proteção e não de separação das pessoas. Então, que você tenha sido muito abençoado. Quem foi abençoada diz aqui, amém. Eu fui abençoada. Eu fui muito abençoada com essa live. Lembrando a vocês que sexta-feira que vem estaremos juntas também. Eu precisava dessas palavras. Amém, amém. Glória a Deus. E aí você pode pegar a caixinha, hein, gente, e ir lá fazer isso que eu disse. Não tem problema nenhum. É um exercício, né? Com certeza é um exercício. E aí você libera perdão e você vai ser abençoada. Você vai ser abençoada. Eu espero vocês aqui terça-feira na nossa reunião de oração. A gente tem orado pelas nossas causas juntas e pelas causas das outras pessoas. Eu me lembro daquele texto de Jó que diz que Jó foi abençoado enquanto ele orava pelos seus inimigos, pelos seus amigos, perdão. E aí vamos estar aqui orando pelos nossos amigos, juntas aqui, terça-feira às 7 horas, impreterivelmente. E na próxima sexta, mais uma palavra relativa ao nosso queridinho, preferidinho das meninas, o Forte e Corajosa. Amém? Quando eu postar, vamos lembrar de compartilhar essa live
E vamos estar juntas na próxima sexta-feira e vamos encaminhar para muitas mulheres serem abençoadas, para elas não viverem construindo muros que separam ela das pessoas, para elas não viverem um orgulho, não viverem um julgamento, não viverem a falta de perdão. E aí sim, viverem a humildade, viverem a empatia e viverem o perdão. Amém. Bom dia, Nathalie. Bom dia, gente que foi entrando aqui no final. Eu espero vocês sexta-feira que vem, no próximo devocional. E na terça, na oração. E sexta, no próximo devocional. Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Aliás, Deus está colocando um desejo aqui no meu coração. Quem ainda está aqui na live, vamos orar. Pedindo a Deus essas coisas, porque a gente só encontra essas coisas no Senhor. Sem o Senhor, a gente não é capaz. Sem o Senhor, a gente não é capaz de praticar tais coisas. Deus, eu quero te pedir, Deus, por cada mulher que está aqui, querendo ser mais forte, corajosa, querendo crescer contigo, Deus. E nós falamos hoje sobre esses muros que nos separam das pessoas, Deus. Muros, ó Deus, como o orgulho, Deus. Muros como o julgamento, Deus, como a falta de perdão, Deus. E, Deus, nós sabemos que existem muitos outros muros que nós vamos construindo nos nossos relacionamentos e que precisam ser derrubados. Que os muros que nós venhamos a construir sejam muros de proteção, que protejam o nosso coração, Deus, que protege o nosso coração. E para isso, Deus, nós precisamos da humildade, Deus, te pedimos humildade, Deus, que nós possamos julgar o outro, Deus, é superior a nós mesmos, ó Deus, então nós precisamos da empatia, Deus, nós precisamos, ó Deus, perdoar, tomar a decisão de perdoar, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, assim como Tu nos perdoaste dos nossos pecados, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada mulher aqui possa decidir tomar essas atitudes e viver essas atitudes, praticando todos os dias, Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que vocês tenham uma semana um fim de semana ricamente abençoada e nos vemos na terça-feira. Deus abençoe a vida de vocês.